Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de arte. Hoje vamos falar um pouco sobre linhas, cores e formas na arte. Para se expressar por meio da arte, é preciso conhecer seus elementos. Cada linguagem artística é composta por elementos que lhe conferem características. As artes visuais, por exemplo, utilizam a linha, a forma, a textura, a cor e as tonalidades para criar diferentes composições. A linha pode ser curta, longa, reta, curva ou sinuosa, fina ou espessa. Assim, ela dá expressividade a desenhos, pinturas e até esculturas. As linhas horizontais causam a sensação de tranquilidade. As linhas inclinadas causam a sensação de movimento e instabilidade. As linhas quadradas causam a sensação de agressividade e dinamismo. As linhas verticais dão a intenção de altura, atividade, equilíbrio. As linhas curvas dão a sensação de suavidade, abrangência, repetição, elegância. E as linhas mistas, embaraço, confusão. A linha pode ser tão interessante que se tornou motivo de pesquisa para artistas como Oskar Schlemmer. Ele era um pintor e escultor alemão. Após seus estudos na Academia de Stuttgart, Oskar pintou obras influenciadas por Cézanne e relacionadas ao cubismo. Depois de 1920, ele faz grandes relevos na parede e pinturas em que aparece seu tema mais característico, a figura humana, como uma forma essencial para sua rigorosa composição estereométrica. A montagem mais famosa criada por Oskar foi o balé triadídico, que estreou em Stuttgart em 1922, onde dança, música, figurino e pantomima foram combinados em uma simbiose perfeita. Na verdade, essa peça foi um antibolete. Os dançarinos usavam guarda-roupa de formas geométricas básicas e o show não era baseado no virtuosismo expressivo do corpo humano, mas na conjugação de elementos plásticos, o espaço e figuras em movimento. A palavra textura traz à memória algo que se pode tocar e sentir, mas na arte essa sensação pode ser provocada visualmente. Pode-se criar a ilusão de que uma superfície é macia, rugosa ou inventar uma com a criação de padrões ou tramas. Temos as texturas naturais, que são aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente, que caracterizam o espaço exterior das formas e coisas existentes na natureza. E também há as texturas artificiais, que são aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos. Diversos artistas utilizam a textura de modo distinto, que vão das pinceladas vigorosas de Van Gogh às estampas cheias de detalhe de Gustav Klimt. As formas são construídas pela utilização das linhas, que são ajustadas de maneiras a criar um espaço organizado sobre uma superfície. Alguns artistas podem usar diversas formas, como as geométricas ou as orgânicas, e as formas orgânicas são as formas encontradas na natureza. Há os artistas que inventam as próprias formas e os que fazem combinações entre elas. A variedade de formas possibilita muitas criações, como por exemplo, fez o artista Pierre Mondrian, que ficou muito famoso por suas obras com formas geométricas abstratas. Pierre Mondrian foi um pintor holandês que despontou no começo do século XX e sua obra virou um símbolo poderoso da modernidade. No estilo
de Pierre Mondrian só tinha lugar os traços horizontais e verticais e as tintas com cores primárias, o vermelho, azul, amarelo, mais o preto e o branco. Já a utilização da cor provoca uma reação imediata ao observarmos uma obra. Com a cor, uma composição pode expressar sensações, emoções, atrair, repelir ou instigar o observador. O azul traz a sensação de tranquilidade, serenidade e harmonia. O verde traz a sensação de esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O amarelo traz a sensação de luz, calor, descontração, otimismo e alegria. O roxo traz a sensação de magia, mistério. O rosa traz a sensação de ternura e ingenuidade. O vermelho traz a sensação de paixão, energia. O laranja traz a sensação de alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso. O marrom traz a sensação de seriedade e integridade. O cinza traz a sensação de neutralidade e estabilidade. O branco, paz, pureza e limpeza. Já o preto, respeito, morte, isolamento, medo e solidão. Artistas que são fascinados pelos efeitos da cor na produção artística, como Paul Gauguin, que foi um importante pintor francês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Consolidou a própria fama, recriando linhas e cores, anulando a profundidade e reivindicando o direito de se expressar à sua própria maneira. Além disso, há a tonalidade, que quando é criada se adiciona branco ou preto a uma cor, fazendo que fique mais escura ou mais clara. Assim podemos criar ilusões de volume, profundidade e distância, ou uma atmosfera dramática. As tonalidades são tão importantes nas artes visuais que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, que se dedicava a criar atmosferas enigmáticas com esse recurso. As cores podem ser ordenadas de acordo com a cor matiz, que é o atributo mais estreitamente relacionado com o estímulo do comprimento da onda. Diferentes cores têm tonalidades diferentes. Há também a saturação, que está relacionada com a quantidade de branco que está no estímulo. Os tons monocromáticos são altamente saturados. A cor menos saturada é o branco. Por exemplo, a cor rosa é menos saturado do que o vermelho e mais saturado que o branco. Há também o brilho, que relaciona-se com a quantidade de luz proveniente da fonte ou refletida pelo objeto. Cores menos saturadas levam a uma neutralidade cromática, até mesmo a ausência de cor, sendo sutis e repousantes. Quanto mais saturada, ou seja, mais intensa essa cor, mais carregada de expressão e emoção ela é. Um exemplo de artista que utilizava várias tonalidades de uma mesma cor foi Pablo Picasso, que foi um pintor espanhol e um dos maiores expoentes da arte moderna. As obras de arte podem ser figurativas ou abstratas. A arte figurativa é um estilo artístico pautado na representação das formas reais dos seres vivos, objetos, animais, paisagens. É quando nós reconhecemos os elementos da realidade em uma obra, identificando assim o assunto retratado. Então, é uma arte figurativa. Já a arte abstrata é um estilo artístico moderno das artes visuais, que não prioriza as formas reais, e sim as formas abstratas. Esse tipo de arte é uma arte não representacional. Existem obras em que artistas buscam explorar os elementos da arte sem a intenção de que eles se pareçam com algum objeto, pessoa, com algo da nossa realidade. Então, esse tipo de obra é
classificada como uma arte abstrata. Além disso, uma obra de arte pode ser bidimensional ou tridimensional. As obras bidimensionais possuem duas dimensões, a altura e a largura. Já as obras tridimensionais, além da altura e da largura, possuem ainda uma terceira dimensão, que é a profundidade. Para que a profundidade de uma obra de arte tridimensional seja percebida, podemos observá-la sob diversos ângulos, pela frente, pelos lados ou por trás. Nas últimas décadas, aumentou a quantidade de tipos de materiais utilizados para criar trabalhos tridimensionais. Se antes tínhamos apenas materiais como pedra, madeira, bronze e argila, atualmente temos muitos mais, como aço, plástico, vidro. O uso desses materiais possibilita novos métodos para criar esculturas e instalações, o que dá mais liberdade e expressividade ao artista que trabalha com as obras de 3 dimensões. Um exemplo de estilo artístico que utiliza diferentes materiais é o land art. Alguns artistas modificam o que já existe na natureza, atribuindo novos significados aos seus elementos. Os materiais utilizados podem ser os mais diversos, como folhas, flores, galhos, gelo, pedra e muitos outros. Com esses materiais, os artistas podem traçar grandes linhas sobre a terra, empilhar pedras de diferentes formas, obter novas texturas e contrastes de cores, entre outras possibilidades. Normalmente de caráter efêmero, que é uma arte que dura pouco, que é temporário, que acaba, que se degrada, esse tipo de obra de arte ficou conhecido como land art. O artista estadunidense Robert Smithson, por exemplo, produziu uma série de trabalhos em ambientes abertos. Pedras, lama e areia foram alguns dos materiais utilizados para criar composições com linhas, formas e texturas. Observe a obra nas imagens. Ela sofre modificações com a passagem do tempo e alterações do próprio ambiente, provocadas pelas ondas, pelo vento e pela chuva. Além disso, é possível interagir com a obra de um jeito novo. Podemos tocá-la e até passear sobre a obra. Além dele, outro artista que se destacou com land art foi Franz Krajberg. Com elementos da natureza como troncos de árvores, o artista plástico denunciou as queimadas no Paraná, a exploração dos minérios em Minas Gerais e o desmatamento na Amazônia. Além disso, defendeu as tartarugas de Nova Viçosa e se colocou na frente de um trator para evitar a construção de uma avenida na cidade. Sua militância em prol do meio ambiente é de se emocionar. Franz Krajberg foi um artista que suscitou reflexões e diálogos com seus protestos. As ideias defendidas por suas obras continuam sendo importantes e necessárias em nossa sociedade. Ele tentou abrir os olhos da sociedade utilizando materiais da natureza para despertar a curiosidade dos observadores e chamar a atenção para a preservação da natureza. Além do land art, há artistas que são multimateriais, ou seja, que utiliza diversos materiais para produzir a sua obra. Um deles é o Vic Muniz, artista plástico brasileiro que faz uso de técnicas diversas e emprega nas obras, com frequência, materiais inusitados como açúcar, chocolate, doce de leite, ketchup, gel para cabelo, lixo e até poeira. Outra artista brasileira que utiliza diferentes materiais em sua obra é Beatriz Milhazes. Ela trabalha com técnicas de pintura, gravura e ilustração, explorando diferentes materiais como embalagens descartadas.
Observe a obra dessa grande artista plástica. Você pode observar que a disposição das linhas, formas e cores dá um efeito de camadas à sua composição. Essa obra imprime a sensação de movimento e vibração, ao mesmo tempo que nos convida a reparar nos detalhes. Portanto, ao ver uma obra de arte, é importante analisar os seus elementos visuais, como a linha, textura, forma, cor, as tonalidades utilizadas, além de analisar se é uma obra figurativa ou abstrata, sabendo diferenciar se é uma obra tridimensional ou bidimensional, e também observar os materiais que foram utilizados. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 104, 107, 109, 110 e 111 do livro didático. Página 104. 1. Observe as seguintes obras e escreva abaixo de cada uma quais elementos visuais são predominantes. Então, você vai ter que observar e colocar o que predomina. A cor, textura, forma, cor, linha, tonalidade. E daí você vai analisar e vai colocar abaixo de cada uma das obras. Página 107. 1. Observe as imagens a seguir e classifique-as em bidimensional ou tridimensional. 2. Escreva a seguir como você descobriu quais são as obras bidimensionais e quais são tridimensionais. Página 109. 1. Quais elementos você consegue distinguir na composição da página anterior? Quais elementos você consegue observar na composição da Beatriz Milhazes, Diamante Negro? Aí você vai colocar quais elementos que a gente estudou que você consegue observar aqui. 2. Observe a obra acima, que é a composição de Olga Rosanova. E compare-a com a obra da página anterior, que é da Beatriz Milhazes, Diamante Negro. Quais são as semelhanças e as diferenças que podemos notar entre elas? Página 110. 1. Agora é a sua vez. Lembre-se de que os elementos visuais abordados no capítulo foram linhas, formas, texturas e tonalidades. A seguir, observe as imagens e os elementos que mais chamam sua atenção. Depois, registre nas linhas abaixo o que você percebeu. Página 111. Você já usou algum material da natureza para criar algo? 2. Se tivesse um espaço enorme em uma floresta, o que você criaria? Em uma folha sulfite, monte uma colagem com embalagens, papéis, fitas, tudo que puder incrementar na sua colagem. Com cola branca, monte uma obra em camadas que mostre as formas, linhas, cores e texturas diversas que nós aprendemos na aula hoje. Professora, não tenho como fazer a colagem, não tenho materiais, então você vai fazer um desenho e uma pintura com tudo isso, com todos os elementos que nós estudamos, formas, linhas, cores e texturas. Não se esqueça de colocar o título da aula de hoje, data e o seu nome. Depois me envie uma foto no meu particular. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.